com a expulsão dos holandeses no Maranhão, aquela região começou a sofrer muito em suas questões econômicas, porque eles viviam basicamente da produção de açúcar. Como os holandeses já não estavam mais ali para o refino e para a distribuição, aquela região começou a sofrer muito em questões econômicas, porque eles viviam basicamente de atividades de subsistência, que eram ligadas à agricultura, e nessa agricultura de subsistência, planta-se para poder sobreviver e consumir o seu produto. Não era para venda, para comércio, como acontecia com o açúcar. Poucas pessoas se aventuravam, se arriscavam na produção de açúcar, até porque não se podia mais escravizar os índios, que no início eram usados como mão de obra. Então, o que aconteceu? Foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, que era responsável por trazer escravos negros. Acontece que a companhia não cumpriu esse contrato. E aí, os maranhenses, liderados por Manuel Beckman, que é o nome da revolta, Beckman, rebelaram-se, e aí eles fecharam essa companhia e expulsaram os jesuítas de lá. Por que os jesuítas foram expulsos? Porque os jesuítas, eles estavam ali para proteger os índios. Na verdade, eles tinham um controle, né, dos índios para poder catequizá-los e explorá-los em suas missões. Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais entre os anos de 1708 e 1709. O que aconteceu aí? Por que teve essa guerra? Porque os paulistas descobriram ouro em Minas Gerais. E essa descoberta atraiu portugueses e brasileiros de outros lugares. E aí começaram disputas, porque todo mundo queria o ouro. Então, essa disputa aconteceu entre os emboabas, que significa forasteiro, invasor, e os paulistas. Só que os paulistas, eles foram pegos em uma emboscada, eles caíram numa emboscada e muitos morreram. Essa emboscada aconteceu às margens do Rio das Velhas, que é conhecido como Capão da Traição. E aqueles que sobreviveram e outros que começaram a se interessar pelo ouro também, se retiraram e foram procurar ouro nas terras dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco em 1710. E qual foi o motivo dessa guerra? Os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes portugueses de Recife acabaram tendo um conflito. Por quê? Porque os senhores de engenho ficaram empobrecidos com a baixa do preço do açúcar, porque os holandeses foram expulsos. Então o comércio de açúcar começou a ter um problema sério, né? Um declínio. E os ricos comerciantes, os mascates portugueses de Recife, começaram a emprestar dinheiro para os senhores de engenho lá de Olinda. Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Lembra quando eu falei das capitanias que deram certo São Vicente e Pernambuco? Então, Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Só que Recife queria ficar livre de Olinda, eles não queriam mais ter vínculo nenhum. Afinal de contas, Recife tinha prosperado muito e a Olinda não estava tão bem, né? Porque os senhores de engenho ficaram empobrecidos. Com esta confusão toda, os olindenses, né, de Olinda, eles se revoltaram e invadiram Recife. Portugal, o rei de Portugal, mandou um novo governador para Pernambuco. Aí o que aconteceu com esses senhores de engenho, né? Os olindenses que invadiram Recife. Alguns foram presos e Recife, então, passou a ser a capital da capitania de Pernambuco, ocupando o lugar de Olinda. Aliás, Recife até hoje é a capital de Pernambuco. A revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Rica, aconteceu em Minas Gerais. Vila Rica é uma cidade de Minas Gerais, por isso, tá bom? Aconteceu no período do ciclo do ouro, no ano de 1720. Como em Minas Gerais tinha muito ouro, a coroa portuguesa aumentou muito a cobrança de impostos e criou também casas de fundição. Era lá que esse ouro ele era fundido, transformado em barra e timbrado com o selo real. O timbre é como se fosse um carimbo. E aí os mineiros, eles exigiam que o governo português fechasse as casas de fundição e diminuísse o valor dos impostos. E o líder deles foi o Felipe dos Santos. Esta revolta acabou não dando certo, né, porque o governo português reagiu e condenou o líder desta revolta à morte. Inconfidência Mineira, Vila Rica, 1789. Como eu falei para vocês da revolta de Felipe dos Santos, daquela cobrança que existia da coroa portuguesa chamado Quinto, com o decorrer dos anos, esses impostos eles
foram aumentando. E os mineradores passam a não ter mais condição de pagá-los. Então o que acontece? Os inconfidentes, porque esses líderes foram chamados de inconfidentes, eles começam a imaginar uma forma de terminar com isso. Então o que eles querem? Eles querem acabar com esse domínio da coroa portuguesa em Minas Gerais, o perdão de todas as dívidas, não querem mais esses impostos sobre o ouro. E aí o líder desses inconfidentes foi o Joaquim José da Silva Xavier. O apelido dele era Tiradentes. Então eles começaram esse movimento para ver se conseguia essa independência, essa liberdade. Só que, infelizmente, um dos inconfidentes, o Joaquim Silvério dos Reis, ele contou, né, para as autoridades que este movimento estava acontecendo. E aí a coroa veio, né, a coroa portuguesa, e terminou com toda essa situação. E o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à forca. O que é muito importante da Inconfidência Mineira, crianças? Vocês saberem que foi o primeiro movimento pela independência do Brasil. O que é a independência do Brasil? Foi o Brasil deixar de ser colônia, o Brasil passar a ser de fato dos brasileiros, não depender mais de Portugal, não prestar mais contas para Portugal. E futuramente nós vamos trabalhar sobre a independência do Brasil. Conjuração Baiana aconteceu na Bahia em 1798. Foi um movimento organizado por negros e mestiços. E eles defendiam o fim da monarquia, eles queriam a proclamação da república. O que era o fim da monarquia? Não existir mais o comando de reis e de rainhas. Eles gostariam de um representante, como é hoje em dia a república, onde nós votamos e escolhemos o presidente. Eles queriam o fim dos privilégios, a igualdade entre as etnias e a abolição da escravatura. Mas este movimento não deu certo, né? O governo conseguiu dominar e muitos líderes foram condenados à morte e executados.